Aê, estamos ao vivo, Ricardo Rocha aqui, meu querido amigo, minha querida amiga médica. Estou aqui como seu colega médico, como seu mentor nessa jornada de juntos aprimorarmos a nossa comunicação, o nosso marketing médico digital, para que tenhamos cada vez mais sucesso na nossa carreira. Isso fez diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na sua também. E por isso eu estou aqui nesse desafio de 10 dias consecutivos, de segunda a sexta. Semana passada já foi, estamos no meio dessa semana. Hoje é quarta-feira, a 8ª live consecutiva, a 8ª aula ao vivo aqui com você. E eu estou muito feliz de estar nessa trajetória e de saber que tudo isso que eu estou repassando para você pode fazer muita diferença na tua carreira. E hoje o tema é um tema muito legal, é um tema que diz respeito ao seguinte: como é que a gente faz para escrever textos que sejam encantadores, que sejam magnéticos, que conectem com o nosso cliente, com o nosso público, e textos que verdadeiramente vão atrair a pessoa certa, o cliente ideal para a nossa clínica, para o nosso consultório. Porque nós temos uma gama de conhecimento muito grande, o que a gente acumulou em todos os anos de formação médica. Mas será que nós temos a habilidade de comunicar isso, principalmente no meio digital, para prender a atenção, para chamar a atenção do público e para mostrar o nosso real valor e para fazer esse público sair de um internauta, de um navegador da internet, para se tornar nosso cliente, para sentar aqui na nossa frente e estar usufruindo do nosso trabalho, a gente podendo ajudar essa pessoa com a nossa arte, com a medicina. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deixa eu ver como é que está aqui a galera do Instagram. Se você está no YouTube, no Instagram, você pode ir deixando teus comentários, que nós estaremos aqui juntos para responder o que for possível nesse momento que estamos ao vivo, e o que você deixar depois, se você assistir gravado, eu também vou ler um a um, vou deixar um desafio no final dessa live para você. Vai ser um desafio muito legal, muito proveitoso para você, e depois eu quero poder olhar com carinho quem de vocês aceitou o desafio e eu poder te ajudar ainda mais a partir do final dessa aula de hoje. E olha só, você pode estar me perguntando: ok, Ricardo, como é que funciona esse negócio de escrever textos que atraem o público, que atraem um cliente diferenciado? A questão é o seguinte: nós temos uma tendência natural, pela nossa formação, que é extremamente técnica, nós temos uma tendência a ter aquele dialeto médico e falar muitas vezes a gente se esconde atrás do nosso conhecimento para manter uma certa distância, uma certa autoridade, uma certa superioridade até sobre o nosso cliente. E isso, gente, pode, de certa forma, nos trazer um pouco de autoridade, mas quando a gente está falando de comunicação, de empatia, de humanização, esse nosso dialeto extremamente técnico, muitas vezes frio, ele só faz te distanciar do público, e infelizmente não é essa a fórmula que vai te trazer sucesso. E quando a gente vai olhar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, de alguns colegas que têm YouTube, e principalmente o site, quando você monta o site da tua clínica, do teu consultório, você vai ler aquilo ali, cara, currículos enormes, um monte de títulos e textos com uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito técnica, uma linguagem para quase que de um artigo científico. E isso é a fórmula para você não conectar, para você não realmente não atrair e não deixar essa pessoa que está ali na internet, que chegou no teu texto, na tua postagem, no teu blog, do teu site, ali onde você escreveu um artigo sobre aquela doença, sobre aquele problema, essa pessoa ela não vai conseguir ir até o fim, porque ela não é um técnico, porque ela não entende muito daquilo que está escrito naquele formato. E olha só, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar nessa aula de hoje, e você vai expandir a tua mente para compreender qual é a melhor forma da gente se comunicar, realmente para aprender essa atenção, chamar essa atenção e principalmente conquistar, entrar na alma, no coração dessas pessoas, para que a gente possa estar mais perto delas e fazer diferença na vida desses clientes. Vamos lá, eu separei uns slides aqui para você.
Bem, o que nós vamos conversar hoje é sobre um conceito chamado neurocopy. Neuro vem de neurociência e copy de copyright. O copyright é a arte de você escrever textos persuasivos, textos que conectam, textos que vão prender a atenção da pessoa, textos que vão gerar confiança nesse público. E a neurociência, você conhece, né? Você como médico sabe o quanto a neurociência evoluiu nas últimas décadas, o quanto nós conhecemos mais do comportamento da mente humana, da neurobiologia, e dentro dos conceitos de neurociência nasceu o neuromarketing, que é você fazer a tua comunicação, fazer o teu marketing de acordo com o modo de funcionamento da mente humana. E isso, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de abordagem e muitas vezes ela ocorre de forma subliminar o tempo inteiro nas mídias, na própria internet. E nós estamos ali à mercê desse tipo de comunicação. E quando usada para o bem, e graças a Deus na maioria das vezes e esse é o meu convite para você, que a gente use sempre para o bem, nós temos um juramento para isso, isso é muito legal, porque você ajuda mais pessoas com a tua mensagem. Mas nós sabemos que existem pessoas corruptas e que usam dessa arte de se comunicar bem para o mal. Bem, tudo tem dois lados e é o ser humano que cria a sua própria realidade e que decide qual caminho seguir. Mas também conhecendo mais disso, você tem como se proteger dessas pessoas maldosas. E vamos em frente. Dentro desse conceito, quando a gente fala de neurocopy, né, de copyright, existem alguns tabus. Então, você já entendeu que se comunicar com o mediquês, com aquele nosso dialeto médico, e de forma extremamente técnica, isso não é bom. Isso vai simplesmente afastar os nossos clientes. Que nós necessitamos, na verdade, de uma comunicação mais humanizada, mais técnica, mais de acordo com a mente humana funciona. Só que mesmo assim surgem alguns preconceitos. Como assim, Ricardo? Por exemplo, quando a gente fala que copyright tem a ver com persuasão, a gente confunde muitas vezes persuasão com enganar a pessoa, com manipular as pessoas. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Como eu falei, pode ser usado para essa finalidade, sim, mas não é esse o convite que eu estou fazendo para você, querido médico, aqui. Persuasão é simplesmente você gerar confiança no teu público. Então, quando você tem uma linguagem persuasiva, você consegue verdadeiramente gerar confiança no teu público. Olha, o Ítalo está aqui com a gente, muito bom, seja bem-vindo aí, Ítalo. Qualquer dúvida é só perguntar. E olha só, cara, gerar confiança é o que vai fazer a conexão do público com você. E esse é o poder da persuasão. O marketing, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Marketing é mercado, seria mercadando, né? Então não existe essa tradução ao pé da letra, mas é você criar mercado. Então, através de uma comunicação eficaz, de uma comunicação excelente, é você criar mais mercado para você. E o quanto isso é bom, né? O quanto você poder ajudar mais pessoas e fazer diferença na vida delas, criar esse tipo de mercado é algo benéfico, é algo maravilhoso. Então, é disso que a gente está falando aqui. E quando a gente fala de venda, de você fazer uma oferta, de você fazer um convite, de você ofertar, de repente, uma visita na tua clínica, uma consulta, um procedimento, ou mesmo a venda de uma teleeducação, de um livro digital, de um curso digital seu, às vezes a gente trava quando se fala de venda. E eu queria quebrar esse tabu aqui com você também. Por que medo de vender? Por que preconceito com vender? Tudo que está ao nosso redor foi movimentado por venda. Venda é uma nobre arte que ela vem para facilitar a vida das pessoas. Então, quando eu vendo algo bom, eu estou entregando uma grande oportunidade de fazer o bem. Então, cara, vender a tua consulta, vender o teu tratamento, vender aquilo que você faz de melhor, o que você pode transformar na vida daquela pessoa é simplesmente a oportunidade de você fazer o bem. Então, vamos enxergar a venda
como isso, como uma troca de energia entre dois seres humanos ou mais seres humanos, onde o objetivo maior é fazer o bem, é facilitar, é melhorar a vida daquela pessoa que vai comprar o teu serviço, o teu produto. Se a gente fizer isso de coração e fizer isso com honestidade, com ética, cara, é maravilhoso vender e é muito justo que você tenha o merecido retorno por você estar fazendo um trabalho excelente, uma comunicação excelente. E vamos em frente. Olha aqui, galera. Por que... Olha essa pergunta, que legal. Por que as pessoas não compram da gente? Por que a pessoa está ali vendo na tua rede social as tuas postagens, está vendo o teu conteúdo, está vendo alguns vídeos seus, se você faz vídeos, entrou no teu site, viu o site da tua clínica. Por que não está tendo essa conversão? Porque esse internauta ele não está tomando a decisão de ligar no teu consultório, ou muitas vezes ele liga e ele não converte, ele decide, não, eu tenho convênio, eu vou no convênio, eu não vou pagar particular. Será que essa pessoa não poderia pagar a consulta particular? Muitas vezes é essa a situação, mas muitas vezes não é. Então, eu estou falando para você do cliente que tem o poder de escolha. Muitos não têm, muitos já fazem muito sacrifício para ter o plano de saúde. Mas, gente, nós já falamos disso em outras aulas aqui ao vivo. Nós temos mais de 80 milhões de brasileiros sem plano de saúde e que tem potencial de comprar a tua consulta, o teu serviço, se você souber comunicar isso para ele. Sem contar os outros milhões de brasileiros que têm o seu plano de saúde, mas também têm potencial de escolher com qual médico, em qual hora, qual especialidade, em que momento ele quer estar do seu lado, se você se posicionar como essa pessoa diferenciada no mercado. E vamos lá, por que a pessoa decide não comprar de você? Primeiro, porque ela não viu valor naquilo que você está oferecendo. Então você não soube na tua comunicação mostrar o teu real valor. Segundo, ela não percebeu urgência. O que é isso, Ricardo? Não percebeu urgência? A tua linha de frente, a tua comunicação, a tua secretária, a tua atendente ou você mesmo não soube mostrar para essa pessoa que o melhor momento para ela tomar essa decisão de estar com você é agora. Então você não soube criar essa demanda, criar essa urgência, e existe técnica para isso. Essa pessoa não sentiu a necessidade, você não soube despertar nela a necessidade, a fome, o desejo de que é agora, eu preciso, esse é o serviço, esse é o local, essa é a clínica, é essa especialidade, é essa médica, é esse médico que tem uma grande chance de resolver o meu problema. Só que primeiro você tem que despertar a necessidade, ou seja, fazê-la enxergar que aquele problema, aquela questão, aquela condição que às vezes é uma pré-morbidade, ainda não é uma morbidade, ainda não é uma doença, aquilo precisa de cuidado, aquilo precisa de atenção. Então, vai da nossa comunicação saber gerar essa necessidade no público. A pessoa não compra porque ela não viu, muitas vezes, um diferencial em você. Então, é papel da nossa comunicação também mostrar o nosso diferencial. Porque senão a pessoa te coloca na mesma categoria. Esse doutor aqui que está me dizendo que só atende particular é muito parecido com outras dezenas de doutores que atendem o plano de saúde. Então, cara, se ela não viu um diferencial em você, realmente é um motivo dela tomar a decisão de não comprar de você. E, por fim, a pessoa que não sentiu segurança na sua comunicação. E aqui entra a linguagem persuasiva. É você realmente saber usar os gatilhos mentais, e a gente vai ter oportunidade de conversar no futuro sobre eles, para que você conecte com a emoção dessas pessoas e gere essa segurança nela. Então, tudo isso são as razões pelas quais as pessoas decidem não comprar de você. E é com a comunicação, é com o copyright, é com a neurociência, neuromarketing, ou seja, a união, a neurocopy, que você vai conseguir fazer essa comunicação eficaz. E vamos avançando. Olha só. Então, já vimos, vamos falar um pouco da neurociência, né? Dentro do conceito de neurocopy. Então, está aqui um esqueminha do nosso cérebro humano. Nós temos o funcionamento da nossa mente, ela é basicamente voltada para se aproximar do que é bom, se aproximar do prazer, daquilo que é agradável,
e para se afastar da dor, do sofrimento, da dor física ou da dor emocional. E o tempo todo a nossa comunicação, ela tem que estar trabalhando essas duas emoções, porque o ser humano, no fundo, o que ele quer? Ele quer satisfação, ele quer a tão sonhada felicidade, ele quer estar bem, e para isso ele vai se aproximar do que é agradável, do que é desejável, e ele vai tentar ao máximo se afastar do que pode gerar sofrimento, dor física ou emocional. E o tempo todo isso tem que estar na nossa mente na hora de escrever um texto, dentro de uma comunicação onde a gente queira realmente gerar confiança e gerar conexão com esse público. Olha só, aqui no centro você conhece o nosso sistema límbico, e ali está onde fica armazenado a zona das nossas emoções, e toda a decisão desse cliente, por exemplo, marcar uma consulta com você e comprar o seu serviço, ela sempre vai ser uma decisão emocional, buscando fugir da dor, principalmente na maioria das vezes, ou se aproximar do prazer, do que é bom, do que é desejável. E todos nós seres humanos tomamos decisões do ponto de vista emocional, subconsciente, muitas vezes automáticos, quando essa comunicação ela entra de cheio e gera essa conexão emocional conosco, e depois a gente justifica com essa parte da frente, que é o pré-frontal, o córtex pré-frontal, onde está o nosso lado mais lógico, mais racional. Então, muitas vezes eu compro, por exemplo, um carro caro, e eu estava com um carro muito bom e eu decidi com 2 anos já trocar por outro ainda mais caro, e a gente sabe que carro é um passivo, é algo que drena o nosso dinheiro, e você não precisava trocar de carro, mas você comprou pela emoção. E depois você justifica, não, porque o meu carro anterior já estava com um probleminha, ele ia desvalorizar, e eu fiz um bom negócio nesse outro carro. Então você começa a criar justificativas racionais para aquela sua decisão que foi exclusivamente emocional, para você se aproximar do prazer de ter um carrinho novo, um carrão, né? Então isso, gente, funciona dessa forma. Então a gente toma decisões do ponto de vista emocional e justifica essas decisões depois para quem está aqui na sociedade, no nosso entorno, pela razão. Então grava isso também, que é importante para a tua comunicação. E olha só o que eu quero trazer para você com esse slide aqui. Faça da tua mensagem, né, da tua bandeira, daquilo que você carrega, daquilo que você defende como médico, faça a sua mensagem ser maior que você, a tua causa, o teu porquê, a tua razão, o teu propósito ser maior que você. Faça com que ela seja sentida pelo público, gere emoções boas na tua audiência digital. O teu papel é entrar na mente, no coração deles, é gerar desejo por esse público, é gerar necessidade, é mostrar para eles que problemas que envolvem a tua área, a tua especialidade, precisam de cuidado, e que você dando tanto valor, tanta conexão, mostrando tantas possibilidades, tantas soluções, essa pessoa compreenda lá na frente que, cara, se eu precisar dessa ajuda e por tudo que eu estou vendo nessa comunicação, eu acho até que eu já preciso, a melhor solução é o doutor, é a doutora que vem aqui cuidando tão bem de mim, me orientando tão bem pela internet. E é isso, a tua mensagem, a tua causa, aquilo que você defende vai vender por si só, se você souber fazer muito bem tudo isso. Então fica esse convite para você refletir sobre a sua mensagem, o que você defende, né? O que você vai passar a defender daqui para frente. Então isso faz uma diferença tremenda. Você defender o bem-estar, a qualidade de vida. Se você trabalha, por exemplo, com dermato, com estética, você defender uma estética mais natural, mais harmônica. Você defender, por exemplo, dentro da oftalmo, a visão saudável, né? a visão plena por mais tempo de vida, e você criar bandeiras, causas que você defenda isso para a população, para toda a tua audiência, para todo o teu estado, para todo o nosso país, onde você realmente possa criar um movimento daquilo que você faz e atrair pessoas que
que lutem junto com você por essa mensagem, por essa bandeira. Então isso faz total diferença no teu resultado, em como você vai atrair, manter, engajar, se comunicar, se relacionar com os teus seguidores, e que muitos deles vão, num determinado momento, tomar a decisão de se tornarem seus clientes. E eu falo com carinho, eu chamo a nossa Copy MD10, né? MD10 é o nome da nossa mentoria premium. Então tem vários médicos que optam por estar mais perto da gente nesse processo de mentoria, onde a gente está ali um a um e ajudando nessa criação toda para que todos tenhamos juntos resultados extraordinários. E você está aqui comigo nessa aula pegando parte do conteúdo exclusivo que vai dentro da plataforma da mentoria premium, onde só esses colegas têm acesso, e eu estou dividindo muitos desses conteúdos em várias dessas aulas gravadas aqui desse desafio com você, e eu espero que você extraia o máximo disso, e quem sabe no futuro nós estaremos juntos nesse processo de mentoria. E uma das coisas que eu trago, além de tudo que eu já falei aqui para você, é sobre o poder do 1. Então esse poder do 1 ele é incrível, e eu trago aqui a imagem de um super-herói, né, que é o Homem-Aranha. Então grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente vai repetir essa frase aí do Homem-Aranha. Então o poder do 1, gente, o que é isso, Ricardo? O poder do 1 é o seguinte: quando você vai escrever um texto, pode ser um post pequenininho, pode ser um roteiro de vídeo, é importante você ter na sua mente esse poder do 1. E o que é isso, Ricardo? É o seguinte, cara, você vai trabalhar com uma persona. Então, se você, por exemplo, dentro da minha área de urologia, eu tenho a persona do cuidado com próstata, que é do sexo masculino, e eu tenho a persona, por exemplo, com cuidado com a infecção urinária, que é muito mais presente no sexo feminino. São personas completamente diferentes. Não adianta eu querer, no mesmo texto, trabalhar aqueles senhores com problemas de próstata e aquelas senhoras com problema de infecção urinária. Então escolha uma persona, um cliente, né, uma questão que você vai abordar por vez, quando você vai tratar de um roteiro, de uma live, de um texto, de uma postagem, de um artigo no seu site, ok? Outro 1 é uma emoção central. Então sempre tenha em mente qual é a emoção que você vai gerar. Lembra? Prazer ou dor. Então você vai trabalhar o perigo, a dor, o sofrimento dessa pessoa não olhar para aquilo, ou você vai trabalhar a emoção da satisfação, da saúde, da plenitude, dela dar atenção para aquilo e resolver aquele problema. Então trabalhe uma emoção de cada vez num determinado, principalmente se for uma postagem, um roteiro mais curto. Outra coisa, uma ideia a ser vendida. Então não traga muitas coisas para a pessoa de uma vez só, porque senão vai ficar confuso, ela não vai saber exatamente o que você está querendo passar para ela, qual é o caminho que ela deve seguir. Então uma ideia importante por vez. Outra coisa, uma história cativante. Poucas coisas prendem mais atenção do nosso público do que uma história. O ser humano adora ouvir histórias. Então se você puder trazer um exemplo seu, da sua rotina, de um cliente seu, sem revelar nomes, dados, mas você contar uma mini historinha daquilo que exemplifica o que você está querendo falar, cara, isso faz uma diferença tremenda, e isso vai prender muito o cliente ali te observando, olhando junto com você todo o teu trabalho, tudo aquilo que essa ideia que você quer vender para ele. E entregue sempre um benefício forte dele seguir aquela ideia, dele seguir a tua proposta. Então, cara, qual é o grande benefício? Independente se você ofereceu lá na frente uma emoção para ele se afastar da dor, do sofrimento, da doença, mas aqui no final você entrega um benefício muito forte e, por fim, uma reação inevitável. Como assim, Ricardo? O que é a reação inevitável? Lembra que quando você está com o internauta, com a pessoa na internet, você sempre vai querer que no final ela dê um próximo passo. E esse próximo passo pode ser, por exemplo, ela curtir, ela compartilhar, ela deixar um comentário para você, pode ser ela clicar num link para você encaminhar ela para uma outra página, para o seu site, por exemplo, pode ser ela clicar num botão para mandar uma mensagem para sua secretária, já no intuito de agendar uma consulta, pode ser que você esteja ali naquele momento oferecendo um produto digital, um livro digital, alguma coisa assim. Então no final você tem que criar
né, o que a gente chama de oferta e ter uma ação específica, uma única ação que realmente seja inevitável, no sentido de, cara, ela é tão boa, tão legal isso, foi tão bom o que eu ouvi aqui, o que eu li, que eu vou fazer o que o doutor, o que a doutora está me pedindo. Então, esse é o poder do 1. Espero que você tenha gostado disso e ainda vi muita coisa legal por aí. Olha, eu tô vendo que a Samara está aqui com a gente também. Muito legal, gente. Sejam bem-vindos. Olha aqui. Agora eu quero te mostrar a estrutura. Quando você vai construir um texto, por exemplo, um artigo no teu site, ou uma postagem um pouco maior, o roteiro de um vídeo, é importante você seguir essa estrutura que é da copy do médico digital. Qual é essa estrutura? Você tem que ter uma headline, um título, depois a lead ou introdução, por fim a maior parte, que é o corpo da tua copy, do teu texto. Quando é o caso, uma oferta, quando você está oferecendo um serviço, um produto, algo que esse lead, que esse cliente virtual ali, que ainda não é o teu cliente, né, que é o internauta, para que ele vire o seu cliente. E, por fim, a CTA, que é a Call to Action, a chamada para ação, e que, como eu falei, é a reação inevitável. Então, ali você sempre tem que direcionar o próximo passo desse internauta, para que isso vá aumentando o engajamento nas tuas redes sociais e principalmente aumentando o teu resultado, que essa pessoa, num determinado momento, saia dali do virtual e venha para o real, se tornar o seu cliente. E olha aqui, vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Dentro do corpo, eu coloquei que você pode ter sub-headlines, subtítulos para chamar a atenção daquele conteúdo que vem no corpo da tua mensagem. E o título, a headline, o principal objetivo dela é esse, é chamar a atenção. Lembra que a rede social, cara, é aquela confusão de muitas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo rolando ali. Então, é uma poluição visual, uma poluição de informação, e a tua imagem e o teu título, a headline, ela tem que, prender a atenção dessa pessoa e fazê-la parar para te ver. E você vai usar isso com um texto legal, imagens, cores. Essa é a arte da headline. E depois você vai fazer a introdução. A introdução, ela vai gerar a emoção. Lembra? A única emoção, a emoção que a pessoa vai dizer, cara, tá falando comigo, eu preciso dar atenção para isso, eu preciso continuar, eu quero saber mais desse texto. E aqui é a regra do 80-20. A tua introdução, ela é 20% do teu texto, mas ela representa 80% do teu sucesso, porque aqui, com a emoção certa, você abre um loop. O que é um loop? Dentro do marketing a gente diz o seguinte: você fica algo inacabado, é como se fosse o próximo capítulo de uma série da Netflix, e o cara diz, cara, eu preciso continuar esse texto, porque eu quero saber o que vem depois. Isso é abrir um loop na mente do teu leitor, do teu interlocutor. E depois a gente vai para o corpo, né? No corpo é onde você vai aplicar a persuasão, é onde você vai mostrar e provar para essa pessoa com os teus argumentos, usando os gatilhos mentais. E a gente vai no futuro fazer outras aulas ao vivo sobre gatilhos mentais, justamente para que você aumente a confiança e você gere essa certeza no público de que aquela ideia que você está vendendo, ela é boa, ela vai fazer diferença na vida dele. Então esse é aqui que você vai usar as provas necessárias, os gatilhos mentais necessários, os argumentos necessários para mostrar que a sua ideia é válida, que a sua ideia é diferenciada, que a sua ideia é uma necessidade que precisa ser realmente suprida por esse cliente, e ele tomar a decisão de estar com você. E depois, quando é o caso, você vem para uma oferta. No futuro a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre ofertas. Existe uma grande ciência por trás de você fazer uma oferta muito boa, uma oferta que faz diferença no teu resultado, em trazer esse cliente da internet para dentro da tua clínica. E tendo ou não oferta, sempre vai ter uma CTA, uma chamada para ação, né? A oferta aqui, como eu falei, no futuro a gente vai falar mais, mas só o que já está aqui no slide: seja extremamente generoso naquilo que você vai oferecer, diminua os riscos para o seu cliente, deixe ele tranquilo em relação àquilo que você vai oferecer, a ponto dela se tornar irresistível. Isso é um resumo, mas tem muito mais para a gente falar sobre a oferta. E a chamada para ação é
onde você vai, no caso do pós-oferta, deixar claro, cara, por que agora? Por que eu tenho que tomar essa decisão agora? Fechar essa venda e ter o lucro admirável que a gente conversou na aula passada, que é o cliente feliz de estar adquirindo o teu serviço e você feliz de estar atendendo esse cliente e você está num círculo virtuoso, num círculo do bem, um círculo de crescimento para todos vocês. E olha só, gente, então essa é a estrutura da nossa copy MD10. E a gente está entrando na reta final e nessa reta final eu quero trazer mais 8 princípios para você ter uma escrita de médico para o teu cliente, de médico para o público, que seja magnética, que atraia a pessoa que você quer para dentro da tua clínica. Então olha lá, primeiro, seja simples. Cara, tira aquele tecnicismo, tira aquela complexidade. Lembra disso aqui, olha, escreva a tua copy como se você estivesse escrevendo para uma criança de 10 anos. Se você lê aquele texto, ou se você tem uma criança nessa faixa etária, que você pode dizer, meu filho, minha filha, leia aqui esse texto do papai e da mamãe. Se ele disser, eu entendi tudo, pai, ou então ele disser, olha, isso aqui eu não entendi, pai, fiquei em dúvida. Creia nisso. Mesmo sendo um adulto de 30, 40, 50 anos, se a criancinha de 10 anos não souber interpretar aquilo, você vai gerar dúvidas na cabeça do teu público. Simples assim. Então seja simples na sua comunicação. Não passe de 3 linhas em cada parágrafo. Sabe aqueles textos enormes, parágrafos de 10, 12 linhas, não tem espaçamento. Então quando a pessoa olha aquele negócio gigantesco, já dá uma preguiça mental dela ler. Não faça isso. Toda afirmação que você fizer dentro do teu texto, deixe provas de uma história de um cliente seu, mesmo sem identificar o cliente, mas conte a história dele, provas de um trabalho, um artigo científico, sempre comprove aquela ideia que você está passando. Fale a língua da persona, então se você trabalha com um público mais feminino, fale uma língua que o público feminino entende. Se você trabalha mais com papais, com mamães, a língua desses papais, desses mamães, então fale com a pessoa que você atende. Se você atende mais senhores, homens, então fale a linguagem da tua persona, do teu público-alvo. Sempre entenda que o teu texto ele tem que ser leve, como se fosse uma conversa entre amigos, como a gente está aqui de boa nessa live aqui conversando. Então, faça a tua cópia, o teu texto, sempre como se você tivesse com essa mentalidade, cara, isso aqui eu estou num bate-papo com o meu cliente, fazendo aqui uma consulta com ele e explicando como um amigo médico para esse cliente. Sexto, tenha uma promessa. Então é importante que aquela ideia que você está vendendo, ela mostre para o teu cliente um cenário bom, uma promessa de que se ele seguir aqueles passos, se ele seguir as tuas recomendações, ele vai atingir algo muito bom lá na frente. E você tem que descrever e deixar isso claro na mente do teu cliente, o que é essa promessa, o que é esse algo bom. E olha só, sétimo, tenha um objetivo claro, que é que cada linha do teu texto, o principal objetivo dela é gerar desejo pela próxima linha. E sempre isso. Não existe texto longo, existe texto chato, texto que desengaja, texto que não conecta. E aí o que acontece? A pessoa vai ler ali 2, 3, 4 linhas e vai cair fora. Então você não conseguiu gerar esse desejo. Então a nossa arte, isso é uma arte, assim como a medicina, a gente demorou anos para aprimorar a arte de escrever esse tipo de texto que magnetiza, que prende a atenção da pessoa, ela vai sendo aprimorada com o tempo. Mas aqui eu estou te trazendo grandes princípios, grandes sacadas, grandes ideias para você já começar nesse universo do neurocopyright. E utilize os gatilhos emocionais. Como eu falei, a gente vai no futuro fazer aulas só sobre gatilhos emocionais, da autoridade, da escassez, da urgência, da razão. Então existem inúmeros gatilhos emocionais que você pode utilizar, principalmente no corpo, né, como a gente falou da tua copy, e isso vai criando essa conexão emocional com o teu público e aumentando a confiança nessa leitura do texto, da ideia que você quer vender para o teu cliente. Então espero que você tenha gostado. Esses foram aí os 8 princípios. Olha, a Valéria entrou com a gente, a Lê Paiva, a PK Nol. Então sejam todos muito, muito bem-vindos, beleza, galera? E olha aqui, a gente está agora na reta final e eu quero que você grave isso. Quais são as 3 perguntas
que você precisa responder com o teu texto, com a tua copy MD10. Essas 3 perguntas tem que estar sempre aqui na tua mente, para você ao final, quando você lê o roteiro do teu vídeo, o texto da tua postagem, aquele artigo que você vai publicar no teu site, veja se você respondeu essas 3 perguntas. Primeiro, que são perguntas que vão estar na mente do teu cliente. Por que eu deveria acreditar em você? Então, será que a tua cópia, o teu texto deixou claro isso? Por que esse cliente, essa pessoa que está ali às vezes vendo você pela primeira vez, por que ela deveria acreditar em você? Então, isso tem que estar claro para você e principalmente para o público. Segundo, por que o teu serviço ou o teu produto, a tua consulta, o teu tratamento, porque ele é único, porque ele é especial e porque ele é melhor. Então, assim, a gente sabe que dentro da nossa ética médica, a gente não pode dizer, eu sou melhor do que o colega, eu sou melhor médico. Então, não é essa a linguagem que a gente usa, mas é a gente saber mostrar de forma subliminar os diferenciais, né? A forma que a gente atende, toda a diferenciação que a gente tem no nosso ambiente, de cuidado, de horário, de facilidades e a combinação de terapias que a gente usa, você utilizar sempre, usar ali o teu método, o método da tua clínica, mas tudo dentro da nossa ética, dentro do que é permitido pela medicina. Você tem sim como criar uma comunicação e se mostrar diferente, se mostrar muitas vezes até único na mente do teu cliente. Então esse é o convite, é o desafio que eu começo a fazer aqui para você. E terceiro, quando você vai vender a ideia, né, mesmo que essa ideia seja, deixa um comentário, deixa uma curtida, segue o meu canal, ou cara, liga aqui para minha secretária, vamos agendar uma consulta. Por que eu devo comprar essa ideia? Por que eu devo comprar o seu serviço, a sua consulta agora? Né? Por que eu não deixo isso para amanhã? Por que eu não deixo isso para daqui 3 meses? Então é você saber gerar essa necessidade, gerar essa urgência, mostrando para o cliente que quanto antes ele entrar em ação, melhor vai ser a vida dele. Lembra da promessa de você montar esse cenário para o teu cliente. E é isso, gente. Então, o que eu queria passar nessa live para vocês era isso aqui. A gente já está aí há 45 minutos juntos e eu queria passar para vocês esse baita conteúdo que eu acho que já é muita coisa para uma aula só, para você já começar a aplicar. E é sobre aplicação, é sobre entrar em ação que eu quero te desafiar agora no final dessa live. Por quê? Porque se você não colocar em prática isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro e não vai mudar em nada o teu resultado, não vai mudar em nada a tua carreira médica. Então o meu desafio é, o que você já pode começar a fazer a partir de hoje? Terminando essa aula, quando ela estiver gravada, vai lá no canal do YouTube, do Face ou do Instagram, assiste de novo e já começa, anota tudo e já começa a colocar em prática. Então o que você pode fazer? Olha, você pode, a partir de agora, criar um título, uma headline que chame atenção, que seja chamativo para tirar o cliente daquele automatismo, daquela hipnose de estar rodando a linha do tempo, o feed de notícias e parar para te ouvir ou para ler o teu texto. Cria uma headline matadora, né? Uma headline que chama atenção. Segundo, desenvolva um texto, uma copy, nesse molde de tudo isso que você aprendeu aqui na aula. E depois que, se você topar esse desafio, fizer o teu título e escrever o teu texto, não precisa ser nada gigantesco, você coloca nos comentários desse vídeo, seja no Insta, no Face ou no YouTube. Coloca que eu vou olhar com carinho e eu vou analisar para você. Eu vou te responder com muita alegria esse desafio, né, de você ter se desafiado a escrever, e depois eu vou lá olhar nos comentários, analisar e te dar um feedback sobre o que pode ficar ainda melhor no teu texto, na tua copy, e isso vai te ajudar cada vez mais, e é esse o trabalho que a gente faz com os nossos médicos mentorados. Então foi isso. Gente, muito bom estar aqui com você, meu amigo médico, minha amiga médica. Um grande beijo, e a gente se vê na próxima aula ao vivo. Estaremos aqui por volta desse horário aí das 14 horas. Valeu? Um beijo para vocês. Até a próxima, galera. Vou desconectando aqui. Valeu!